O Senhor tem realizado maravilhas no meio de nós. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não percebe, ou até mesmo quando estamos passando por alguma dificuldade, nosso foco está no problema e não percebemos que o Senhor diariamente realiza maravilhas no meio da nossa vida, no meio do nosso povo. E essas maravilhas nos levam a cantar louvores de exaltação ao nosso Deus. E é por isso que o salmista diz, no Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele faz maravilhas. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu, santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu, santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu, santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu, santuário. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a este culto online. Parabéns por você estar dedicando este tempo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela sua família. E nós vamos orar neste momento, consagrando ao Senhor este culto, este tempo que passaremos juntos, separados, mas juntos em espírito, todos em adoração ao Senhor. Por gentileza, feche os seus olhos para nos acompanhar nesta palavra de oração. Oremos. Santo Deus, Pai querido, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus neste momento. E nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, se chegamos a este domingo, é porque de segunda a sábado o Senhor esteve conosco. Ó Deus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das crises, o Senhor está conosco. E nós somos gratos ao Senhor, reconhecemos o Teu cuidado, o Teu zelo, e por isso prestamos culto a Ti, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Receba o nosso louvor e adoração, receba nossas palavras de oração, as nossas intenções, receba os nossos cânticos, os cânticos dos nossos lábios. Ó Deus, tudo direcionado somente para o Senhor, o nosso Deus. A Tua palavra diz: ouve, pois, Israel,
O Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E, ó Deus, e nós concordamos com esta palavra. O Senhor é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós oramos exaltando o teu nome e consagrando ao Senhor esta manhã, pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Vamos ler a palavra de Deus com o pastor Paulo Sérgio. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Prepare o seu coração para receber então a palavra de Deus através do pastor Messias. Pastor, a palavra está com o Senhor. Igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz.
Desejo compartilhar com os meus queridos irmãos em Cristo Jesus uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança diante de uma situação que todo o universo está vivendo. E desde já agradecendo ao Senhor pelas coisas reveladas a nós pequeninos. Amados irmãos, a fé é a única forma pela qual você pode obter bênçãos. Se você quiser receber bênçãos de Deus, nada além da fé poderá trazê-las. A fé me certifica que eu nasci de Deus e por esta razão venço o mundo. A fé me liga com a divindade, me reveste com o poder de Deus, coloca ao meu lado a onipotência de Deus, garante cada atributo de Deus em minha defesa e me ajuda a derrotar os malfeitores do inferno, pois me faz marchar triunfante sobre as aflições deste mundo. A fé nos leva a crer contra a esperança. Assim sendo, nesse campo de estudo, vejamos como nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, pode ser fortalecida e nos garantir a vitória, tomando como paradigma o pai da fé. A fé de Abraão, amados irmãos, nas promessas de Deus, foi uma fé ativa, não foi uma fé estática ou contemplativa. Em, pelo menos, 3 ocasiões em sua vida, Abraão teve a possibilidade de provar estas características do poder de Deus no cumprimento do seu pacto. Vejamos. Na primeira, Deus promete a Abraão uma descendência numerosa. Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 5, diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra de Deus a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha, agora para os céus e conta as estrelas, e as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Amados, isso ocorre quando ele ainda não tinha filho. Isso ocorreu com Abraão quando ele ainda não tinha filho. E ele recebeu o que de Deus? Presta bem atenção, queridos. Ele recebeu o que de Deus? Se você estiver nos acompanhando, você vai perceber, você vai aprender, e isso vai ajudar muito na sua fé. Então, voltemos. Ele recebeu o que de Deus? Ele recebeu a promessa de que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas dos céus. E o que ocorreu com Abraão? Diz a palavra de Deus que Abraão creu somente. Segunda ocasião na vida de Abraão que nos ensina. Oh, glória a Deus, Jesus. Segunda, Deus promete a Abraão que ele seria pai de multidões.
pai de multidão de nações. Gênesis 17, 1 a 8, diz assim: Senhor, aliás, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti te multiplicarei grandissimamente. Versículo 3. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Olha aí, mais uma vez o pacto, mais uma vez uma promessa. E sereis o pai de uma grande nação. E não se chamará mais o teu nome Abrão, que significa pai da altura, mas Abraão, que significa pai de uma multidão, será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Queridos, quando Abraão já tinha 99 anos de idade e Sara aproximadamente 90 anos, novamente o Senhor lhe prometera que ele seria pai de muitas nações e que o seu descendente sairia de Sara, sua mulher. E mais uma vez, Abraão creu somente. Ah, Igreja do Senhor Jesus, meu desejo, meu imenso desejo é que você esteja acompanhando, sabe, abrindo esse espaço de tempo, reservando esse espaço de tempo para permitir que Deus ele fale ao seu coração, porque eu tenho certeza que Deus ele fala. Deus, pelo fato dele saber quem somos nós, ele nos revela auxílio, como ele está revelando agora para mim e para você. Vamos à terceira ocasião em que nós iremos aprender. Nós iremos ter a oportunidade de fortalecer cada dia mais a nossa fé por causa das promessas do Senhor. A terceira, está em Gênesis 22, de 1 a 12. Esse texto, essa porção da palavra é aquele que todos nós conhecemos, em que Deus ele chama Abraão e dá uma ordem para ele. Abraão, vai e sacrifica o teu filho. E Abraão, querido, nos dando mais uma vez uma lição de fé e revelando mais uma vez porque é que ele é considerado o pai da fé. Ele vai, assim ele segue, assim ele caminha junto com aquele menino chamado Isaac.
E olha, se diga de passagem que quando ele faz isso, ele tem algum motivo para fazer isso. Ele tem uma razão para fazer isso. E vamos continuar e a gente vai descobrir, na verdade, qual a razão. O motivo pelo qual ele fez isso, porque nós sabemos, queridos, que tudo tem um motivo. Ou errado ou certo, mas tudo tem um motivo. E a Bíblia diz que quando o seu único filho e descendente, o filho que ali nasceu, lhe foi exigido por Deus em sacrifício no Monte Moriá, Abraão creu novamente. Tal era a sua confiança na fidelidade de Deus, irmãos, que nas suas promessas, que ele considerou, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, como diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 19, diz assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E o verso 19 diz assim, e daí também, que eu li primeiro o verso 18, e o verso 19 diz, e daí também, em figura, ele o recobrou. Amados irmãos, voltando lá para o Gênesis capítulo 17, versículo 9, então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Irmãos, até esse momento, nós observamos a atitude de Abraão relacionada às promessas da fé. Mas eu quero dizer à igreja do Senhor, que nos acompanha nesta hora, através desse meio de comunicação. Eu quero dizer que existem promessas de Deus também para a sua igreja. As promessas de Deus não foi somente para Abraão. Mas, na verdade, quando nós falamos das promessas de Deus, para Abraão, foi com o propósito de fortalecer a nossa fé. A gente adquirir a plena convicção que as promessas que nós vamos ver agora, Deus também vai cumprir, porque a Bíblia diz que Deus é fiel nas suas promessas. Então, primeira promessa para a igreja do Senhor. Se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, 11, diz assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira promessa, promessa do reino, promessa que nós iremos, aliás, que todos nós iremos, irmãos, herdar esse reino, porque está revelado aqui na palavra, e quando a palavra ela fala, está falado, quando a palavra ela fala, a gente percebe pela crença que isso é real, porque a palavra de Deus é viva, como diz o livro de Hebreus capítulo 4, verso 12, ela é viva e ela é eficaz. Segunda promessa para nós, igreja, mesmo diante dessa situação que nós estamos vivendo, irmãos. Situação muitas vezes para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, situação de desespero, mas para nós não, irmãos. Para nós não, porque a palavra de Deus ela nos garante a vitória. Vamos ver a segunda promessa. Sabendo que, porque ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Que tipo de promessa é essa, irmão? Promessa de ressurreição, irmão. Promessa de ressurreição. A gente pode morrer do que for, irmão.
Pode morrer do que for. A Bíblia diz que Deus ele tem o poder de nos ressuscitar. Ele tem o poder. A Bíblia diz que Jesus ele é o primeiro, ou seja, Jesus é as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou primeiro, que é a prova que todos nós iremos ressuscitar. E uma outra promessa, irmão, promessa que vem para nos fortalecer. Vejamos, 1 João capítulo 2, versos 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa. Olha aí, querido. E esta é a promessa que ele nos fez. Que promessa? A vida eterna. 1 João 2, 24 e 25. Então, que tipo de promessa é essa? Promessa de vida eterna. Agora, irmão, como diz o pastor Paulo, né? Partindo agora para os contornos finais, Abraão tinha sua fé fundamentada no Deus Todo-Poderoso e Suficiente. Já disse John Scott, ele disse que a fé é uma confiança racional. Não se pode crer sem pensar. Assim, Abraão depositou a sua fé naquele cujo poder vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, e cuja fidelidade às suas promessas é sempre certa e imutável. Paulo ainda, queridos, acrescenta para nos ajudar, para nos orientar, para nos dar ânimo, para nos dar esperança. Paulo acrescenta acerca destas experiências de Abraão, que em todo o tempo ele estava plenamente convicto. Mas convicto de quê? Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E esta foi a fé através da qual a justiça de Deus lhe foi imputada. Meus amados, quero concluir com uma palavra experiente do sucessor de Moisés, chamado Josué. Vejamos o que ele diz. No próprio livro de Josué, capítulo 23, verso 1 e 2, depois o verso 14. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhe disse: estou velho com idade muito avançada. Versículo 14. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor o fez, o seu Deus, nenhuma promessa que Deus fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Portanto, irmãos, independente da situação que o mundo se encontra, creiamos a exemplo de Abraão em todas as promessas de Deus para a nossa vida. Porque todas elas se cumprirão. Todas elas se cumprirão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Cristo seremos mais do que vencedores. Em Cristo seremos mais do que vencedores. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê a cada dia mais ânimo, porque o ânimo é o agente ativador do ser. Que Deus nos abençoe.
maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por cada um dos aniversariantes que completa mais um ano de vida esta semana. Obrigado, Senhor, pelo amor fraternal que nos une. Que o Senhor estenda a Tua bênção, a Tua mão de graça, de misericórdia, de provisão, de renovo diário para cada um deles. Nos alegramos em Ti pela vida de cada um deles. Esta é a nossa sincera oração que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Todos nós temos necessidades, temos pedidos de oração a ser feito ao nosso Deus. E neste momento nós teremos a oração intercessória e pedimos que você nos acompanhe neste momento de oração. Pai querido, eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Pai, muito obrigada, meu Deus, pelas bênçãos recebidas. Pai querido, perdoe os nossos pecados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a te obedecer, Pai querido, a cada dia. Pai, quero te pedir, meu Deus, uma bênção especial por esta nação, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta nação, Pai. Abençoa, Pai querido, o presidente desta nação. Abençoa os governantes, Pai.
Senhor, vai dando sabedoria, Pai amado, e que todos eles possam entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, abençoa agora as famílias, meu Deus. Oh, Pai, família Constituição que veio do teu coração, Pai amado. Senhor, quantas notícias, Pai querido, ruins. Pai, em nome de Jesus, repreende, meu Deus, as setas do diabo no meio das famílias, Pai. Oh, Deus querido, que haja mais amor. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, Pai amado, as famílias, Pai querido. Oh, Deus bendito, glórias ao teu nome, Pai. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, quero aqui deixar algumas palavras pastorais e poder, nesse período de reclusão ainda em nossas casas, devido à pandemia que se enfrenta em todo o mundo e aqui também em nosso estado, primeiramente agradecer a Deus a vida daqueles que têm pregado nos últimos cultos, não é? Tanto domingo passado quanto hoje. Nós estamos mais reclusos, mas acionamos esses irmãos que têm nos ajudado na pregação, dentre eles os nossos pastores hoje. E primeiramente quero, depois dessa palavra, aqui deixar um registro de gratidão pelos irmãos que, notando a necessidade que nós temos de manter o ministério da Primeira Igreja, mesmo diante desse período, porque temos os funcionários, temos os compromissos, não é, financeiros da igreja, e nós nos alegramos muito porque nós temos conseguido saldar esses compromissos pela fidelidade, primeiramente de Deus, e pela fidelidade dos irmãos. Então, muito obrigado mesmo, não é, pela fidelidade daqueles que têm cooperado, daqueles que têm entregue os seus dízimos e ofertas para a manutenção desse ministério, meus irmãos. Que a palavra do Senhor se cumpra em suas vidas. Também quero aqui agradecer àqueles que cooperaram com a parada solidária. Meus irmãos, foram centenas de cestas básicas distribuídas no primeiro momento e agora, essa semana, outras cestas irão para as nossas congregações, os irmãos que moram no interior principalmente, mas alguns irmãos também da sede, famílias carentes da sede, mas principalmente aqueles irmãos do interior, irmãos que moram nos povoados, que nós temos trabalhos, que nós temos os nossos projetos, as nossas congregações. E nós louvamos a Deus porque podemos cooperar, não é, com esses irmãos, dando a necessidade básica deste momento do alimento. E muito obrigado a todos quantos cooperaram com a parada solidária, doando alimentos não perecíveis para que nós possamos ajudar esses irmãos. E uma terceira e última palavra, aqui eu gostaria de continuar incentivando a igreja a orar pelo nosso Brasil, a orar pela nossa nação, a orar pelos gestores públicos, governantes, não é, tanto do país quanto do estado e da nossa cidade. Irmãos, é um momento muito crítico, né? Uma crise na área de saúde, uma crise também na área econômica, que certamente tem se apresentado e, lamentavelmente, há de se avolumar, e também uma crise política. E aqui eu quero, inclusive, deixar uma palavra, né? E mais do que uma palavra, um pedido aos meus irmãos, às ovelhas que Jesus confiou os cuidados pastorais. Meus irmãos, vamos ter muita prudência, muita cautela,
muito respeito, né? Da forma diferente de pensarmos, de entendermos as questões políticas, meus irmãos. Vamos tentar ter, na realidade, o amor que nós cantamos e que nós expressamos em nossa fé, isso nas redes sociais. Eu quero deixar aqui esse pedido em nome de Jesus. Como pastor, eu evito estar usando rede social até gostaria muito de poder expressar o que eu penso em redes sociais, na parte de política do meu país, do estado, do município, mas evito, justamente por estar à frente de uma igreja que tem, naturalmente, como bons batistas que somos, nós temos o respeito à forma de pensar diferente uns dos outros, não é? Então eu quero deixar aqui a minha palavra, um pedido mesmo que eu faço, em nome de Jesus, para que sejamos cautelosos mesmo, né? Sejamos prudentes no postar. Para que tanta acidez, muitas vezes, em comentários, irmãos, em rede social? Eu quero usar esse programa justamente para alertar em relação a isso. Não é? E que Deus há, certamente, de fazer com que tudo isso passe, não é? Para a honra e glória dele, mas nós precisamos ter muito respeito e muito amor uns com os outros. Não é? Me entendam e aceitem essa palavra bíblica, pastoral, de orientação, inclusive, para que nós possamos, não é, assim, dar um bom testemunho àqueles que nos leem, àqueles que nos ouvem. Deus abençoe a todos vocês e que a graça do Senhor continue sobre as nossas vidas. Ebenezer, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Os dízimos e as ofertas podem ser transferidos através do seu dispositivo, via transferência online, ou se não, via transferência bancária. Você pode ir até a sua agência, os dados bancários da nossa igreja estão aparecendo aqui na sua tela, você pode fazer as suas anotações e então fazer a devida transferência, devolvendo seus dízimos e as ofertas. Que Deus possa prover todas as necessidades da sua casa. Estamos encerrando este culto, pedimos a bênção do Senhor para você, para a sua família, que você tenha um excelente domingo na presença do nosso Deus. Estamos encerrando com a oração e a bênção com o pastor Messias. Deus abençoe a todos. Senhor, exaltado seja o teu nome. Queremos te pedir em nome de Jesus, que abençoe esse dia, Senhor. Que esse dia, ó Deus, que nós consideramos como o dia do Senhor, seja um dia, Senhor, que nós possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo, Senhor, que nós acabamos de ouvir. E desde já, Senhor, nós te agradecemos por isso. E que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do Deus Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém.